Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Vista Legal. Eu sou a Gabi Dias. E eu sou a Babi Albuquerque. E eu queria começar mais um episódio, né, falando dessa empresa que é uma parceira aqui do Ponto de Vista Legal, que é a Revolut. E é uma honra tê-los conosco, porque é uma empresa inovadora. E para mim, para a Babi, que atuamos no direito imobiliário, é literalmente uma mão na roda, gente. Vocês precisam conhecê-los, porque a gente não cansa de falar aqui que tempo é dinheiro. E a gente não pode perder tempo, porque senão a gente vai perder dinheiro. A Revolut veio com essa estratégia de fazer vocês ganharem tempo, seja para análise de documento, para pegar documento, aqueles documentos chatos na compra e venda, a gente sabe como é que é, prefeitura por prefeitura, às vezes é uma prefeitura que você nem conhece, então você tira tudo na plataforma para otimizar o seu tempo e até mandar muito mais rápido o seu cliente, né? Seu cliente vai falar, nossa, que advogado rápido, maravilhoso. Então, conheça um pouquinho da Revolut e de outros serviços que ela tem. A gente vai deixar o link aqui para vocês conhecerem. Agora, eu vou deixar a Babi ter as honras de mostrar quem é a nossa convidada que veio de Minas. Nossa, aquela terrinha maravilhosa. Não trouxe nem o pão de queijo, já queria deixar isso bem claro. Brincadeira. Gente, hoje nós estamos com uma especialista em previdenciário. A gente ficou devendo para vocês uma especialista em previdenciário. E não tinha como ser outra pessoa senão essa mulher incrível que está sentada aqui com a gente. Ela é empresária, advogada, mãe, esposa, atleta. Com vocês, Gabriela Lage. Ai, Seja gente, que honra! Muito bem-vinda! obrigada, uma honra estar aqui com vocês, do ponto de vista legal. É uma Muito honra, bom, a honra gente. é toda nossa. Você vir até aqui, né? Até São Paulo, pra essa terra, sair de Minas, maravilhoso. No frio, porque aqui tá frio, gente. Lá tá Nossa, frio também? Aqui tá mais frio. Ah, Em São Paulo, eu Nossa. trouxe uma mala desse tamanho. Por quê? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Não, aqui é uma caixinha de surpresas. Meu marido tá assim, você não vai despachar bagagem? Eu falei, vou. aquela cidade maluca, tem que despachar. Né? Gabi, que legal que você veio, que bom que deu certo. A gente tava pra gravar já tinha um tempinho, que bom que calhou de você vir no evento. A gente sabe como vir pra evento é corrida e tudo mais. Mas a gente queria ouvir um pouquinho de você. A gente fez uma mentoria juntas, então eu sei um pouquinho da sua trajetória, mas eu gostaria muito que você contasse para as pessoas que estão ouvindo a gente, pro nosso público que também, assim como a gente, tá começando de algum lugar, como foi sua trajetória? Quem era a Gabriela Lage? Por que a advocacia? Onde você está hoje? Conta tudo pra gente. A gente quer saber Vou tudo contar. de você. Vou contar então um pouquinho para vocês. Eu formei em 2010, então já tem aí um bom tempinho de caminhada. E eu nunca fui apaixonada pela advocacia mesmo, assim, raiz. Eu queria trabalhar em jurídico interno de empresa. Então, minha primeira pós foi voltada para isso, consultoria interna de jurídico interno de empresa. Fui, trabalhei nessa área, gostei. E aí recebi um convite para trabalhar na iniciativa pública. Trabalhei 3 anos no estado de Minas Gerais, numa fundação pública. E depois eu vi que aquilo ali não era a minha pegada. Falei com o Gustavo, que é meu marido, que sempre foi advogado raiz, tributarista. E ele falou assim, abre o seu. Eu falei, não é para mim. Será? E ficava aquele medo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então, em 2016, eu fui para um cowork. Comecei a pegar uma indicação aqui, um familiar ali, um amigo. De tudo, todas as áreas. Muito consumidor, trabalhista, e foi começando a pintar o previdenciário. Uma matéria que eu nunca nem tinha estudado. Eu acho que eu tive a optativa na faculdade, mas assim, o último período, se eu fui em 2 aulas, foi muito. Então, eu peguei aquilo e falei, gente, que legal, tô gostando disso aqui. Tá surgindo demandas, vou me aprofundar nisso. E vendo, né, o cenário do país, muita gente envelhecendo, né? E fiz minha primeira pós em 2017. Minha primeira pós em 2017. Aí depois eu fiz uma outra pós maior em 2018. E dali para frente eu fui fazendo várias especializações. E foi surgindo mais clientes, mais demandas. Fui virando uma referênciazinha naquela área. E aí veio a pandemia. Na pandemia eu e uma estagiária, tive aquela licença de 2 meses, praticamente, porque não tem como, né? A empreendedora não para ter licença maternidade, né, gente? Ah, você estava grávida na época? Você não... Espera, essa parte eu não sabia, calma. Durante a pandemia, eu engravidei em janeiro de 2020. A pandemia veio logo depois. Então, foi bom, porque eu fiquei a gravidez trabalhando de casa, né, gerindo ali o escritório, já tinha uma ajuda de uma estagiária e
depois da pandemia, 2 anos depois que a Helena nasceu, eu falei assim, vou voltar para presencial. Então, ali que eu falei assim, eu preciso pro digital. Eu tinha uma resistência, porque na pandemia a gente começou a ver uma pegada, Aquele boom. A pandemia boom, foi a virada de chave do boom. digital. Todo mundo foi pro digital naquela época. Eu ficava assim, gente, será? Ah, não, isso não é para mim. Eu ficava com um preconceito de como é que eu vou dar as caras na internet. É porque foi criada, digamos assim, na advocacia tradicional, né? Exato. Eu carregava, eu ia para a Justiça da Carga em processos físicos, sabe? Chegava a barriga no balcão para poder despachar. E aí eu falava assim, gente, eu vou pro digital. Aí procurei a mentoria, e aí na mentoria eu abri meu CNPJ, abri minha conta PJ, né? Minha conta. Aprendeu a ser empresária. Aprendi a ser empresária ali. Então, ali foi uma grande virada. Em 1 ano, depois que eu comecei a seguir meus passos de visualizar a minha advocacia como uma empresa, o negócio fez assim, ó, vum. Sim. Então, de 1 ano, eu tinha eu e uma estagiária, e no outro ano, em 2023, eu já estava com 4 pessoas. Que legal. E uma estrutura física. Que era a sua sala com essas Minha 4 sala pessoas. física, E como que, assim, para quem tá assistindo e não tem ideia, não tem condição de entrar numa mentoria, nunca fez e tal, qual foi o passo, além de virar CNPJ, que mudou? Porque o que as pessoas enxergam é que, CNPJ é caro, eu vou fazer um CNPJ, vai ser custoso, porque tem que pagar a OAB, porque tem não sei o que, não. Como que foi o seu passo a passo, assim? Se hoje você tivesse que explicar para alguém, como você falaria? Tem que ter um passo a passo devagar, mas tem que ter coragem e tem que acreditar no seu negócio. Porque, assim, muita gente chega para mim e me pergunta, Gabriela, mas como é que foi para você contratar? Que é um passo também muito importante. passo. Que até ontem você era contratada, né? Hoje você tá Como é que você vai, como é que eu contrato? Qual é o momento? Gente, o momento é quando você precisa sair do operacional, você precisa começar a delegar. Então, você precisa contratar alguém, tirar um pouquinho do seu lucro para você passar para alguém. Porque sem pessoas, a gente não cresce. É verdade. A hora que eu enxerguei isso, eu falei, gente, eu preciso de alguém agora para o meu comercial. Que eu já tinha um braço direito do operacional. Aí, hoje eu tô com 2 no comercial e 4 no operacional. Então, agora eu consigo enxergar o meu negócio de forma estratégica para fazer ele crescer, né? Então, eu tô aqui em São Paulo esse final de semana para uma imersão de estratégia. Para quê? Para crescer mais o escritório. Só que isso tem que ser um passo de cada vez. Então, se a pessoa pergunta assim, ai meu Deus, por onde eu começo? Como é que eu vou fazer? Tem que ser um dia de cada vez e acreditando que vai dar certo. Sim. Tem que virar essa chavinha da mentalidade na cabeça. Sim. Não tem jeito. Parar de se enxergar como autônomo e se enxergar como empresário. Sim. Eu acredito que esse é um ponto muito importante, porque muitos advogados não entendem que são empresários. Isso. Né? Tem essa crença de, sou advogado, sou autônomo, sou profissional liberal, mas se a gente não conseguir gerir o nosso escritório como uma empresa, virar essa chave, entender como uma empresa funciona, um CNPJ, o financeiro, dividir as contas, eu acho que isso é o passo mais importante, porque caiu os honorários lá e fala, eu vou comprar blusinha. É tudo meu, né? Tô rica. Do tipo assim, na hora de precificar, às vezes a pessoa não consegue enxergar como empresa e fala, nossa, semana que vem vai vencer a fatura do cartão que é de R$3.000. Chega um cliente, quanto que eu cobro? R$3.000. Então, exato. não consegue ter essa percepção da necessidade de enxergar como empresária. Esse é um ponto muito importante. E eu queria te fazer uma pergunta. Como que foi, como você mesmo falou, né? Você nunca pensou no previdenciário, então ele te escolheu. Me escolheu. Então, como que foi para esse passo para você? Foi natural. Foi uma coisa natural. Porque foi chegando os casos e eu fui estudando cada caso. Eu me debruçava ali para poder aprender. Eu sempre tive dificuldade com matemática. Eu falei, gente, eu preciso aprender a fazer cálculos previdenciários. Hoje eu amo. Eu faço, adoro, vou lá, reviso. E quem diria? Né? Então, foi natural, foi uma coisa assim, não foi o sonho da minha vida ser previdenciarista, igual tem gente que entra na faculdade de Direito falando, vou ser criminalista, vou ser tributarista, porque já pensa ali, ganhar dinheiro, nananã, ou eu quero ser advogado de empresa, né, ser societário. Não, foi uma coisa natural. E hoje eu amo dar notícia pro senhorzinho, pra senhorinha ali, que
conseguir a aposentadoria dela. Que é o sonho da vida deles. Você realiza sonhos, né? Gente, E isso é muito gostoso, porque a gente fala muito sobre isso aqui, que o dinheiro é consequência de algo que você faz com gosto, com vontade de fazer aquilo. Então, não é porque é um sonho, que nem muita gente fala, vou fazer tributário porque tributário dá muito dinheiro. Mas se você não faz tributário, se você não gosta, não Com vai amor? dar dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência disso, né? E você lidar com o sonho das pessoas. Aquela senhora que trabalhou por anos e não vê a hora de se aposentar. Eu vejo dentro da minha casa, que minha mãe, quando ela conseguiu a aposentadoria dela, foi o sonho. Ela falou, meu Deus, eu tô aposentada. Então, eu imagino que seja uma realização muito pessoal para você, né? É muito gratificante. Tá nos meus pilares do escritório. A nossa missão é transformar vidas. É o que a gente trabalha. Igual quando chega uma mensagem, porque eu tô com tal problema, assim, se assado. A gente acolhe aquela dor, cliente. aquele cliente. A gente bota no colo e fala assim, calma, vamos te ajudar. E aí vocês fazem com vontade de ajudar a resolver o problema do cliente, não com foco no que o cliente vai pagar para você depois. Sim, isso Lógico é consequência. lógico que assim, a gente fala muito isso aqui, mas não com o entendimento de que dinheiro não é importante. Não é isso. Muito pelo contrário, o dinheiro é muito importante. A gente sobrevive, Sim. o dinheiro realiza sonhos, mas não focar só no dinheiro, porque quando a gente trabalha em função só do dinheiro, parece que além dele correr da gente, né? A gente nunca tá satisfeito com nada, porque é só dinheiro. Você Verdade. ganhou 5 mil aqui, mas agora eu quero 10, agora eu quero 15, Você só vai correndo atrás do dinheiro e você não tem uma finalidade, você não tem um propósito naquilo que você tá fazendo. Eu acho que a construção de pilares é também um ponto importante para quem quer ver o negócio como uma empresa. Porque Sim. se você não tiver uma missão, se você não tiver um pilar, as pessoas com quem você futuramente vai trabalhar, com aqueles que você vai ter que contratar, não vão ver o vestir a camisa. Você sente isso um pouco? Total. Porque treinar é difícil, treinar uma equipe. Treinar é muito difícil. E isso é uma grande dor que eu tenho sentido, porque a gente não faz faculdade de liderança. A gente não aprende a ser líder. Não. Então, a minha obsessão é para me tornar uma boa líder, inspirar, trazer a cultura para o escritório, para todo mundo ficar engajado. Isso é muito difícil. É muito difícil. Ninguém vai engajar no seu negócio como Não. você mesmo. Então, você tem que vestir a camisa, assim, você tem que trazer pessoas que vestem a camisa, que estejam lá, não só pelo dinheiro, né, pela gratificação de estar ali, fazendo, gostando do que está fazendo, né? E tendo o atendimento ao cliente como você quer que tenha, porque a gente fala também isso muito aqui, que o cliente é a engrenagem do nosso negócio. Sim. Então, a gente precisa vê-lo com empatia, né? Com certeza. Então, que nem no seu caso, a gente falando assim de previdenciário. É um perfil de cliente muito diferente do nosso caso, que é imobiliário. E aí, eu queria chegar nessa questão de marketing, né? Como que é o marketing para você? Porque a gente vê que, às vezes, não é atingir o seu cliente final. Às vezes é atingir o neto dele, que está ali no Instagram. Às vezes o filho, né? Você tem essa percepção para você atingir o seu cliente final? Com certeza. E a gente tem algumas estratégias para atingir esse público, né? Então, por exemplo, BPC Loas. A gente quer atingir a mãe ali que talvez está precisando de um auxílio para o filho dela que tem autismo, né? Então, a gente faz essas estratégias para poder alcançar todo esse público que precisa de um benefício ou de uma demanda previdenciária. E esse estudo também é você que faz ou você tem alguém que faz para você? Eu já tive social medias e equipes de marketing, mas hoje em dia eu que faço minha estratégia. Graças à minha mentora de marketing e de organização pessoal, Bárbara Albuquerque. Prazer, Créditos. Prazer, muito obrigada. A gente teve esse papo porque foi muito engraçado. A gente saiu pra jantar um dia. Aí falou, a gente teve, né, uma pessoa que trabalhou pra gente em comum e tal. Ela falou, Babi, o que você acha da minha criação de conteúdo? Sinceramente, que eu não tô convertendo. Eu falei, você quer que eu seja bem sincera? Falei, Muito amiga, do você mesmo. é maravilhosa, mas você não tá conseguindo atingir quem você quer. Porque, gente, olha essa mulher. Presta atenção nessa mulher. Sabe, ela é linda, ela é toda cheguei e tal. Mas chique. Só que o cliente dela... O perfil de cliente do previdenciário é o senhorzinho que trabalhou a vida toda, a senhorinha que precisa da aposentadoria. Esse acolhimento que você traz no seu atendimento, ele não estava sendo transferido na aplicação do seu conteúdo nas redes sociais. Não tava. E fala sério, melhorou? Muito. Por quê? A gente precisa
ter essa conexão. Sim, então eu estava investindo muito em gravações, altas. Aquele, a imagem de cinema, e áudio, não sei o quê. Não estava vindo um seguidor, não estava vindo um cliente dessa estratégia. Quando eu comecei a olhar quem é meu público, quem é minha persona, o que eles querem, aí eu comecei a trazer e falar a linguagem deles. Obviamente que tem coisa ali que eu vou no feeling, né? Tem coisa que isso é muito legal. tem conteúdo que flopa, tem conteúdo que vai tudo legal. bem. E tá tudo bem. E aí, quando vai legal, repete. E assim, porque isso. ninguém nasce, a gente não nasceu sabendo, a gente não foi criado pra criar conteúdo. E não é Exato. só isso. O ponto aqui que vocês trouxeram é que a conexão, ela vem do que você é. É, Se outra pessoa autenticidade. fizer pra você e ela só tá replicando o que funcionou pra um, não significa que vai funcionar pra você, porque você é você. Claro. Só você tem o seu jeito de falar, o seu jeito de conectar. Então não adianta o cliente te ver ali no Instagram de uma forma e quando você for fazer o seu primeiro atendimento com ele, você ser totalmente diferente porque você tá sendo você. Ele vai já com uma percepção da Gabriela. E no atendimento ele vai ver que é outra Gabriela. Ele vai falar, ué, como assim? Exatamente. Né? E eu acho que isso que desconecta na hora e perde o cliente na hora. É porque você cria uma distância entre o que você quer passar para o cliente e o que você está demonstrando de verdade. E quando a gente conversou, foi exatamente isso. Lembra, eu tinha acabado de passar pela mesma coisa. Sim. Eu falei, Gabi, eu tô te falando isso porque eu passei exatamente pela mesma coisa. Eu não tava conseguindo me encaixar, me sentir conectada com a minha criação de conteúdo. E todo mundo hoje fala que advogado tem que criar conteúdo. A gente tem que estar na rede social, a gente tem que criar conteúdo, a gente tem que... Tá bom, mas que tipo de conteúdo você tem que criar? Uhum. Porque eu fico maluca. Ai, você vê advogado falando, não, porque doutores e doutoras, e porque não sei o quê, porque a técnica, porque a jurisprudência, porque o cliente Não quer. Ele não não quer isso. Gente, nem o cliente com o nível de consciência mais alto quer essa chatice, porque nem a gente gosta disso, nem advogado gosta disso. Não. Tem que conversar com o cliente como ele gostaria de... Tá bom, se o cliente estiver sentado na sua mesa, como que você falaria com ele? Não, mas tem gente que fala desse jeito, esse que é o problema. Mas assim, são Por casos... isso que não gera conexão. São casos raros, porque a maioria não atende o cliente desse jeito. Se for conversar com o advogado, o atendimento dele é completamente diferente. É empático, é de conexão. Tirando, é lógico, os grandes de massa, que o advogado nem fala direito com o cliente, tem só a equipe e tal. Mas, por exemplo, você tem uma equipe de comercial, mas ainda é a Gabriela, a essência da Gabriela no escritório. Sim, tem que ser. Eu converso muito com a equipe, a gente treina treinamentos semanais, porque a linguagem, a voz da Gabriela tem que ser a mesma. O jeito de falar tem que ser o mesmo. Eu trabalho com massa, então a gente tem que conversar com o cliente desde a hora que ele entra até a jornada completa dele ali. Entra clientes no escritório com um benefício que ele mesmo entrou, né, no INSS. Doutora, já tem 60 dias e nada do meu benefício. Aí ele vem para o escritório, a gente entra com medidas para poder acelerar ali o benefício dele. Ele está aflito, ele precisa do dinheiro. Então, o que a gente precisa fazer no pós-venda? Tá ali, conversando com ele, calma, estamos aqui, olha aqui como é que está o andamento, fizemos isso, fizemos aquilo. Então, a voz do escritório tem que ser sempre a mesma. Aquele posicionamento que não me representava, eu já recebi feedback de cliente falando assim, doutora, mas eu não posso te pagar. Sim. Entendeu? O meu posicionamento estava tão acima. Tava lindo, mas Tava fora. Tava lindo. Comprava roupa para poder fazer vídeos. Ficava o dia inteiro com o videomaker. Maquiagem profissional. Nossa! Cachos, Não, babyliss. E olha, é legal porque a gente trazer esses pontos, porque é exatamente isso. O visual é o primeiro que o cliente vai ver quando ele vai te procurar na internet. E se você tá muito assim, ele vai falar, vixe, isso daí não dá pra mim, não. Não dá. Não vai, não tem dinheiro pra isso, não. E fora isso, criação de conteúdo pra maioria de nós, vamos ser bem sinceros, é horrível de fazer. É Horrível. chato. A gente tem um porque monte somos de... teóricas. A gente tem um monte de coisa pra fazer, tem que parar pra criar conteúdo. Então, tem que ser fácil. A gente tem que facilitar a nossa vida. Se você tiver que fazer o videomaker, a maquiagem, o babyliss, a melhor roupa, a artes chato, na loja, ai, não dá. você não vai fazer. Nem vou, Não, deixa pra lá. nem vou. Porque é muito Isso aí vai difícil. ser a última tarefa, não vai Agora, ser nunca prioridade na sua agenda. Você tá saindo da academia, você abre a câmera, consegue gravar um vídeo. Lógico, gente, pelo amor de Deus, desde Não os na parâmetros. Eu gravo na rua.
Vai. chateado agora. Não, mas nunca fui roubada. Dentro dos parâmetros, né, de bom ética senso. e bom senso, fica mais fácil, porque você faz. Você tá entrando no carro pra buscar sua filha, você faz um conteúdo, sabe? Tudo vira um insight pra É. você fazer um conteúdo. Igual eu tenho visto muito seu conteúdo. Esse dia você tava na cozinha, fazendo alguma coisa ali. Tava fazendo café. Café e falando. E muito Gerando legal. conexão. Colocou a legenda ali, E super acabou, conecta esse passou tipo o que de você queria falar. E vou falar, são os melhores conteúdos, são os conteúdos que eu mais estou tendo retorno, porque as pessoas gostam dessa conexão de falar, de parecer próximo. Uhum. Ninguém mais quer esse distanciamento do, oh, Deus do Olimpo. É porque É. o Instagram, ele já se tornou um lugar que tudo é muito perfeito. Tá chato, ninguém É. aguenta mais essa perfeição. A gente sabe que é mentira, porque não é Sim. perfeito, é tudo muito montado. Então, por isso teve uma época que eu não sei se hoje é assim, porque eu não tô há muito tempo consumindo o TikTok. Mas o TikTok, ele deu um boom por conta disso, porque o TikTok você abria a câmera e literalmente falava. Lá era diferente, porque parecia que não tinha o julgamento que no Instagram tem, porque no Instagram você precisa estar muito arrumado, tudo muito Uhum. bonito, a luz perfeita. E aí foram trazendo esses conteúdos do TikTok, muitos grandes players, né? Uhum. Foram pro TikTok, floparam lá e perceberam o que era, e estão trazendo as estratégias do TikTok pro Instagram. Porque estão percebendo que essa questão de você abrir a câmera e falar é o que gera conexão. Sim. É o que vai você falar. Você vê alguma coisa que aconteceu no seu dia, lembrar daquela mãe que tá precisando daquele benefício pro filho, e você gerar uma conexão ali porque você viu algo no seu dia que é do seu cotidiano. Pronto. É o que você precisa. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade nisso, mas eu preciso. Isso tá muito claro pra mim, que essa Uhum. estratégia hoje em dia é. Não, é porque é aquilo que a Babi falou, somos advogados. Aí eu procrastino. É, porque a gente não quer colocar isso como prioridade, Não. porque a gente tem um monte de coisa pra fazer. Sim. E gravar conteúdo é chato, porque É. ainda mais que a gente vive numa bolha de um monte de advogado falando pra outros advogados. É. Eu sinto isso. Às vezes, quando eu quero falar com o meu cliente final, que eu quero falar de forma mais tranquila, mais leve, sem esse juridiquês, eu já fico do tipo, será que tá legal? Será que eu não tô sendo muito superficial A no gente fica assunto? insegura, né? É uma insegurança, porque tem muito advogado falando para muito advogado. E isso é normal de insegurança, todo Sim. mundo tem. Por isso que, às vezes, eu até trago para as pessoas falando assim, gente, falem com quem vocês estão falando, com uma pessoa leiga, pensa que é no atendimento. Porque como a nossa bolha é muito advogado vendendo mentoria, vendendo curso, e a gente consome muito desse conteúdo, a gente acha que a gente tem que falar tudo muito certo. Mas se você está falando com um advogado, ele tem um nível de consciência maior do que o seu cliente. Se você falar da mesma forma, nunca você vai encaixar, você não vai gerar conexão É verdade. com ele. Porque o seu cliente não tem esse nível de consciência. É literalmente falar aquele óbvio, tipo, putz, será que eu tô falando besteira? Porque é muito óbvio. Mas é óbvio pra gente, não é óbvio pra eles. Exatamente. E aí, a gente falando de conteúdo, pensando em atendimento e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente da questão do seu cliente. Porque, assim, é um mundo paralelo pra mim, tá? Eu não entendo muito de previdenciário, tenho várias curiosidades, pessoas na família que ficam procurando, né? Falar, você tem quem aposenta a gente, preciso me aposentar. E essas questões de benefícios, por exemplo. Tem uma pessoa lá em casa, que é um familiar meu, que nunca contribuiu. E ela vai fazer 65 anos. Existe benefícios para isso? Sim, para quem nunca contribuiu, existe um benefício assistencial que chama BPC Loas. Só que tem que ser uma pessoa de baixa renda. Ela tem que comprovar ali que ela não tem outra renda. E a renda familiar tem que ser de até meio salário mínimo ou de um quarto, né? Hoje em dia, na justiça, pode ser até meio salário mínimo. Mas a regra, pela lei, é um quarto do salário mínimo. Mas essa é aquela que tem que ter uma deficiência, algum problema de saúde? No caso ali, se tem mais de 65 anos, ele entra na categoria do idoso. São 3 categorias. O idoso já é uma categoria. É. O requisito do BPC Loas pode ser para idoso ou deficiente, né? Idoso acima de 65 anos, tanto homem quanto mulher, né? Estando na categoria, estando no perfil de baixa renda. Ou deficiente comprovado que esteja mais novo, né? Então, tem que ter a comprovação da deficiência e aí também comprovar a questão da renda. Entendi. E hoje o teu escritório, ele é focado também nesse tipo de... Não só a aposentadoria para aquele que contribuiu, e sim também para quem nunca contribuiu e precisa dessa assistência. Sim. Então, lá no escritório, a gente atua com os benefícios programáveis, que é a aposentadoria, né? E a gente faz o planejamento previdenciário para ver qual é a melhor forma.
eu tenho recebido muitos jovens da nossa idade. Eu quero me programar. Porque ainda tem gente que se preocupa, né? Porque é muito comum jovens de 30, 40 não se preocupar com o futuro, né? Vou fazer um tesouro direto aqui, vou investir na bolsa, criptomoeda, mas aí esquece que às vezes contribuiu 15 anos, 10 anos como CLT, né? E aí eu falo, gente, você vai deixar de lado esse período que você contribuiu? Não, vamos programar a sua aposentadoria. Então, eu faço as consultorias, que é o diagnóstico previdenciário, para ver contagem de tempo, e faço os planejamentos futuros para esses jovens. Que bacana. Faço os benefícios, né? Aposentadoria, pensão por morte, revisão, e esses benefícios assistenciais, que é o BPC-LOAS. Entendi. Auxílio-doença, auxílio-acidente, para aquele que acidenta durante a época que está trabalhando. É legal, então, ó, gente, se vocês estão pensando em se aposentar um dia, que deveria estar pensando, porque eu já parei pra pensar, falei, acho que eu não vou me aposentar nunca. Não, gente, por favor, tem que Tem que aposentar. fazer planejamento, né? Porque senão chega lá com 60, 50 e fala assim, poxa, por que eu perdi tanto tempo ali atrás? Sim. Tanta gente chega na minha mesa e fala assim, nossa, tem como pagar em atraso? Até pode, mas se a pessoa está ali contribuindo com o teto com 50 anos, como é que ela vai pagar em atraso com salário mínimo? Ela vai abaixar a média dela, Entendi. né? Então, é tudo muito assim, muito matemática. É A gente estratégia. É estratégia. E, Gabi, você falou uma coisa que eu achei super legal, que foi o fato de você não gostar de matemática e hoje você adorar os cálculos previdenciários. E uma das coisas que a gente entende nessa trajetória de empreendedorismo é que tem certas habilidades que você tem naturalmente, que são as nossas habilidades naturais, e tem outras que você precisa desenvolver ao longo do tempo, independente se você acha que você gosta daquilo ou não. Então, por exemplo, eu não gosto de matemática. Você desenvolveu a habilidade e hoje você gosta muito de matemática. Como que você fez para ter essa disciplina de aprender algo que você não gosta? Porque a maioria das pessoas, eu não gosto disso e... sabe? Eu não quero, eu não vou fazer. E, na verdade, a gente precisa entender que a gente deve aprender aquilo que a gente não gosta para conseguir crescer e se desenvolver e ter sucesso. Porque eu acho que se você não tivesse feito isso, talvez você tivesse tido um prejuízo de ter que contratar alguém para fazer por você, enfim, várias outras E não saber coisas. corrigir se a pessoa tá fazendo certo ou não, né? Porque você ia contratar alguém para fazer e você não ia ter essa habilidade. Como que foi Exato. isso para você? Babi, você fez uma pergunta que, assim, vieram vários insights na minha cabeça. Primeiro, quando eu fui fazer vestibular, a minha primeira opção era arquitetura. E eu fugi da arquitetura por causa dos cálculos. Aí eu fiz direito, porque minha mãe falava assim, não, tem vários, você abre vários leques de possibilidades. Direito não mexe com números, falsidades daí. Aí, beleza, passou, fiz direito, caiu o previdenciário no meu colo. Aí, outra coisa que você falou e veio outro gancho. Adulto tem que fazer o que tem que ser feito, não escolhe. E outra coisa, eu sou tão obstinada, eu botei na minha cabeça assim, precisa dar certo, eu quero que dê certo, eu quero ser muito boa no que eu faço, que não tem escolha. Eu passei a amar. Não é assim, meu Deus, matemática, não quero fazer, vou passar. Eu conheço colegas que não fazem os cálculos. Eu conheço pessoas que só fazem cálculos e pessoas que procuram só quem faz cálculo, porque não quer fazer essa parte. E aí eu fico pensando, como é que você advoga? É isso, como é que você confere o trabalho de alguém sem saber o que ele te entregou ali? E a tua assinatura que tá indo ali. Não é? Então, é uma coisa que pra mim foi assim, não tem outra opção. Eu tenho que ou gostar ou gostar. No caso, hoje eu adoro. E aí, desenvolver essa habilidade pra você foi... Eu acredito que, assim, quando a gente vai desenvolver uma habilidade que a gente tem dificuldade, realmente é desafiador. Então, é de sentar e parar de procrastinar e sentar e falar, não, você vai fazer igual a gente faz com criança quando precisa aprender na escola. Vai fazer. Você separava o seu tempo, porque na época também a sua filha era muito pequenininha. Como que foi essa divisão de, além de você crescer o escritório, ter filha pequena em casa, ainda tinha seu marido e ainda aprendendo habilidades que você tinha dificuldade? Eu tive que ter disciplina.
Não teve outro jeito, eu tive que sentar, estudar. No início, eu pegava cada caso e ficava ali debruçada. Aí fazia o cálculo, às vezes, manual. 150 vezes. 150 vezes ali. Foi na época da tabuada, que a gente sentava fazer a folha de almaço de tabuada. Exato. Decorar. Hoje, graças a Deus, a gente tem boas ferramentas no previdenciário que nos auxiliam a fazer o cálculo. Então, a gente tem que saber dar os comandos para o sistema, saber fazer os ajustes ali. Então, hoje não está tão difícil quanto no início, quando eu comecei, só que você tem que saber o que você está fazendo. É igual um piloto de avião. Se você não souber qual botão você vai apertar, né, você vai voar sem caminho, assim, né, sem direção. Então, hoje eu estou nesse nível, assim, com sistemas que facilitaram muito a nossa análise, mas quem é especialista é que vai saber fazer. E é aquilo também que a gente acabou de falar, né? Por mais que existe um sistema, você tem que conferir para ver se Claro, tá certo. lógico. Então, hoje eu tenho não só um, eu tenho 2 sistemas. Eu faço em um e confiro no outro. Que é tipo um É tipo double um check. double check, é. E você é uma pessoa que eu admiro muito na disciplina. A gente se acompanha nas redes sociais. E assim, você é muito disciplinada de treinar, de alimentação, de ter os seus horários de leitura, de devocional. Você sempre foi assim, Gabi? Ou você adquiriu isso durante Eu a vida? adquiri isso ao longo da vida. Eu não era assim. Eu lembro que assim, meu pai falava, Gabriela, vai estudar. Gabriela, vai fazer isso. Então, eu não fui uma criança que comia de tudo. Eu fui uma criança cheinha, gordinha. A gente morou nos Estados Unidos uma época, então era só junk food, uma época assim, só. E voltei dos Estados Unidos gordinha. E aí, na minha adolescência, veio aquela questão da vaidade. Eu falei assim, preciso ir numa nutricionista. Então, ali eu fui aprendendo a comer um pouco melhor. Sempre gostei de fazer esporte, mas eu nunca tive a assiduidade, assim, de ir todos os dias. E aí, depois que a Helena nasceu, eu falei, preciso voltar a treinar. Aí eu fui pegando o ritmo, e gostando daquilo, e falava assim, gente, hoje eu não consigo ficar um dia sem me exercitar. Eu vejo que você vai viajar e você treina Qualquer na lugar viagem. que eu tiver. Vira Babi, hábito, né? na minha mala veio 3 roupinhas de treino, porque eu vou ficar 3 dias em São Paulo. A gente sempre tenta se hospedar em lugares que tem academia ou espaço livre, né, para correr. Sim. Então, a gente está perto do Ibirapuera, Ah, Que é que do legal. lado. que é do Verdade. lado, dá para correr, dá para treinar. Então, a questão da disciplina, eu acho que é o hábito, né? A gente tem que ir fazendo um dia, fazendo outro, fazendo outro. Eles falam dos 21 dias. Sim. Eu tenho certeza, eu não fiz, eu não coloquei isso como um objetivo, foi natural para mim. Mas eu tenho certeza que essa teoria funciona. Porque quando você, assim, quando eu comecei, eu tinha dificuldade também, muita dificuldade de criar novos hábitos, eu tinha hábitos péssimos e tudo mais. E aí eu coloquei a meta da disciplina dos 21 dias, e eles falam de 21 a 60 dias, né, pra você conseguir Isso. adquirir e fazer com que ele se torne um novo hábito. Só que aí, no meio desse processo, eu levei um soco no estômago, assim, eu tava conversando com uma amiga que ela também já foi gordinha e tal, e hoje ela é super disciplinada, inclusive ela é uma das melhores médicas, biomédicas de estética e tudo mais. E ela falou assim pra mim, ela falou, não é por um período, não é por 21 dias, é pra pela vida. vida. É aprender. Você não tem que ficar focada no treino, na alimentação ou no trabalho pro próximo verão, pro próximo mês, pro próximo faturamento. É pra vida. A consistência, ela vem de você entender que o hábito não é para um momento específico, é pra vida. Porque senão você vai adquirir aquele hábito e aos poucos você vai deixar ele morrer, porque você não vai mudar o ser, você não vai mudar quem você é pra ter aquele hábito, você só vai ter o hábito por um período e colocar isso na sua cabeça e a mente fala tudo. E hoje é ou não é? Nossa, completamente. Porque você tá lá todos os dias, Todo dia. mesmo horário, É isso. tudo E não tem certinho. eu vejo às vezes as pessoas postando e eu falo, nossa, eu já fui muito assim, me espere no próximo verão. Ah, E não é uma construção, é uma construção que vai muito longe. Eu vejo o meu negócio hoje exatamente nessa construção. Que eu não tô
criando um negócio para um faturamento. Tem uma meta de faturamento agressiva? Tenho, mas não é para aquela meta de faturamento. É para a vida, é a transformação que você causa na vida das pessoas, é o legado que você quer deixar com aquilo que você construiu e tudo isso. E eu vejo muito isso no seu negócio hoje, de você ensinar para suas meninas, para as pessoas que trabalham com você, sobre essa transformação. E você acaba levando junto, né, quem trabalha com Muito. você, tanto na disciplina da vida, quanto na disciplina do inspira, trabalho. né? Sim. E eu agora, assim, tô focada em transformar as 2 advogadas que estão comigo em boas líderes. Que eu Legal. quero que elas comecem a liderar a cadeia, né? Uhum. Pra gente ir... Para você sair dessa cadeira. Sim! Não, eu acho que a gente não sai nunca, Babi. Nunca. Sinceramente, eu É acho... teu nome, é o que Não, você a gente não construiu. sai. Mas a é uma gente tem um aliviada. apego. Porque assim, a gente tem que... A pirâmide tem que ir seguindo, Aumentando. né? Então, elas também, que nunca aprenderam, ninguém ensinou pra elas, é uma coisa que eu tento trazer, sabe? Então, eu tenho a reunião do time, eu tenho a reunião das lideranças, Legal. que é a reunião estratégica. O que a gente vai passar durante a semana, o que a gente vai executar em cada uma das 2 áreas. Porque no escritório eu tenho uma área jurídica, que é o judicial, e a área do direito administrativo, que é o INSS. Então, eu tenho ali 2 ramificações que toda segunda-feira a gente traça as estratégias da semana, eu e as 2. E como que você foi entendendo essa dinâmica que você precisava colocar no seu escritório, essas 2 ramificações? Foi natural? Na minha área, ela é necessária. Por Uhum. quê? O meu foco é o INSS. Mas tem coisas que a gente não resolve ali mais. Então, a gente precisa do judicial. Então, eu precisava desses 2 nichos, né, as 2 áreas bem consolidadas no escritório. E elas têm que conversar entre si, porque um benefício começa aqui e às vezes ele termina ali, Sim. né? Ou tem um mandado de segurança que vai liberar um benefício que está aqui. Então, a gente Então, tá interligado, elas por mais estão que tenham 2 interligadas. frentes. tem 2 frentes, mas elas ficam em comunicação constante. todo. A gente tem Entendi. uma coisa que eu trouxe também para a gente fortalecer é a comunicação interna. Tem muitos escritórios que ficam ainda no WhatsApp, comunicação interna do escritório pelo WhatsApp. Eu trouxe uma ferramenta para a gente consolidar nossas comunicações e concentrar tudo ali, para não ficar misturando, né, o Assuntos. corporativo com... Né? Fora isso, se alguém sai, porque assim, a gente tem que ser claro e objetiva, né? As pessoas não são obrigadas a ficar com a gente o resto da vida. Leva tudo. E é isso, e aí, o que mais me incomodava quando eu era do mundo corporativo era porque os processos terminavam em pessoas. E eu sempre falo, gente, esse processo, a pessoa não veio, a pessoa faltou, saiu da empresa, foi demitido, sei lá. Qual que é o histórico? Ninguém tem. sabia, ficava aquela bola de neve, aquela bagunça pro cliente, Ficar procurando e-mail para Não, entender a cadeia, e entender o assim, histórico. Era o que mais me incomodava de verdade, entender que os processos terminavam em pessoas. Gente, os processos das empresas, eles têm que terminar e começar na empresa. Sim. E olha que bacana, porque empresa grande é assim. Isso Não, era uma isso multinacional. Isso é um amadorismo, gente, sem tamanho. É, Sim. exatamente. E o pior é que as lideranças, quando é empresas, assim... Hoje em dia mudou um pouco, eu acho, o formato, mas as empresas mais tradicionais, mais antigas, elas trazem muito isso. E se o líder que tá ali naquela gestão da equipe não muda o olhar, vai ser assim para sempre. Ah, tá funcionando assim, sempre funcionou assim, não tem por que a gente mudar. Era o que mais me incomodava. Por isso que eu era sempre insubordinada. Você é insubordinada. A Eu receito os revoltada. processos. Gente, isso aqui não tá funcionando. Vocês não estão enxergando que isso aqui não tá dando? Você sempre foi a mulher à frente do seu tempo, Não, Babi. e assim, não dá. E por incrível que pareça, Gabi, era um problema pra mim. Porque eu achava que o problema era eu, no sentido de eu nunca vou ser líder em lugar nenhum porque eu não me encaixo. Não consigo entender, não consigo encaixar, não consigo. E era sempre esse debate mesmo. E depois que eu encontrei a luz do empreendedorismo, eu descobri, falei, talvez eu não seja tão louca. Mas é porque é perfil, né? Não tem jeito. Você É. tava Perfil. tentando se encaixar numa caixinha que não era tua. E esse é o importante, da liderança conseguir identificar o funcionário que tá ali. Sim. Porque você concorda que se você continuar batendo a cabeça num funcionário que não tem o perfil pra estar naquela vaga, a sua empresa não vai fluir? Os dois estão A perdendo. equipe, Gente. O funcionário e a empresa. É, Nós temos aquele teste DISC, né? Eu apliquei em todo mundo do escritório. eu amo. Eu amo também.
E aí, eu tô agora com um dilema exatamente igual a esse, que eu tô com uma estagiária específica, que a gente passa as coisas e ela não executa, ela trava. A gente treina e aí não entrega. E aí eu fui perceber que não é questão de incompetência, é questão de perfil. Eu coloquei ela numa função de pós-venda. Qual que é a função dela? Ficar dando retorno para o cliente. É aquilo que eu falei com vocês lá atrás. Olha, cliente, seu requerimento está em análise, fica calmo, está tranquilo. Ela tem que comunicar. E ela não é uma pessoa comunicativa. Para ela é um desafio muito grande. Até que executar, ela consegue executar ali o escrito, né? O operacional é conforme. Conforme. Então, ela é conforme, mas ela não é... Ela não é Executora. influente, ela não é influente. dominante. É isso. Então, eu vou ter que trocar. É, Porque e não se- está funcionando. Se você colocar ela numa vaga ou numa função que seja mais de execução, que ela não tenha que lidar com pessoas, É Ela isso. vai bem. Ela vai vai bem. voar, porque Vai. é o perfil dela. É isso. E isso é a cabeça do empreendedor. Entender, olhar o seu negócio Olhar. de fora. E você não pode dar dentro do vucu-vucu daquele acontecimento Tem que todo. ser rápido, você não pode deixar passar, porque senão vai você passar. perde dinheiro. E você tem que conseguir olhar de fora para ver aonde que tá desencaixando alguma pecinha. Sim. E colocar essa pecinha no lugar. E é isso, a gente fala disso, né? De perfil comportamental, porque é o que muitos empreendedores falam. A contratação ela tem que ser lenta, mas a demissão ela tem que ser muito rápida. Sim. Porque senão você tá tentando colocar uma peça ali que não vai encaixar nunca. E aí entra no dilema de vamos salvar as pessoas, que é tipo, eu sei que a pessoa é boa, aquele elemento é bom, mas não cabe. E aí que entra no perfil do empreendedor que é pequeno, porque a gente sabe de tudo isso, tem toda essa dinâmica, mas quando você sabe que a pessoa é boa, se você não tiver o olhar estratégico do dono da empresa, de olhar e falar, ela não tá boa aqui, mas talvez se eu colocar ela aqui, ela funcione melhor. Porque, às vezes, a gente perde pessoas boas por falta desse olhar de liderança. Uhum. Porque existem bons chefes e existem bons líderes. Sim. E, geralmente, quem é chefe não consegue ser líder. Mas Sim. quem é líder tem que saber ser chefe. Sim, com certeza. E tem que ser assim, o chefe tem que ficar assim, com um olho no peixe e outro no gato. Ele tem que ficar focado na estratégia, o que eu vou trazer de melhoria para o meu escritório, o que eu vou... Captação, né, produção de conteúdo, mas ele tem que ficar o tempo todo olhando o que o time está fazendo, justamente para não perder esse timing, né? Então, isso é fundamental. Tem que ter agilidade nesse Essa xadrez. tomada de decisão. Nesse joguinho de xadrez aí. Não pode deixar passar, não. A maioria das pessoas que começam a olhar a advocacia para um lado mais empreendedor, além da contratação, precisa olhar financeiro, gestão de processos, precisa olhar tudo que gere uma empresa. E é isso que a gente tenta trazer sempre aqui, Gabi, porque o advogado ele é condicionado ao tribunal, a advogar ou a trabalhar para alguém e não entende que ele pode abrir o próprio negócio. Ninguém explica pra gente na faculdade que a gente tem essa possibilidade. Na faculdade ou você vai ser funcionário público ou você vai trabalhar no escritório de alguém. Não tem uma terceira via do tipo, olha, sabe que você pode empreender? É verdade. Eu acho que E isso para deveria virar ser uma essa matéria chavinha na é muito faculdade. difícil. Você até comentou, né? Que quando você não estava mais feliz, você ficou, e agora? Eu O que falei, eu e faço? agora? Se você não tivesse o empreendedor que é teu marido para te mostrar essa possibilidade, talvez você não teria feito. Sim, eu nem contei para vocês. Depois que eu saí do estado, eu fiquei 3 meses no escritório, na área civil, que não era minha praia, trabalhando 12 horas por dia, fazendo prazo, audiência, pauta. Era, assim, uma loucura total. E eu falei, gente, não tá fazendo sentido Não isso tá para mim. encaixando. Não tá encaixando. E aí ele falou, vai, eu tô aqui, pode ir. Ah, ele é o fofo, Eu tô né? aqui, se você precisar de qualquer coisa, você Que pode... legal. Aí eu falei assim, eu vou. A E ele tem o importância- escritório dele também. Tem. A Que legal. importância de escolher... Ah! A importância de escolher bons parceiros, Sim. né? Pra E ele é meu vida, pro sócio. trabalho, pra É. tudo. Porque senão
não flui. Não flui. Se A fosse gente um tem- outro cara tivesse falado pra você, imagina, todo mundo faz isso, por que que você não vai Tipo, aguentar? o brasileiro É frescura. aguenta firme, pode aguentar também. É frescura, É frescura. tem um monte, Não, assim. e aí a questão que a gente fala também de ambiência, né? Isso é muito importante. Muito importante. Porque se você estivesse dentro de um ambiente familiar, de amigos, que não te colocasse essa possibilidade, de mostrasse essa visão, talvez você não teria feito. Porque existe essa resistência de nós, advogados. Eu vejo pelo meu ciclo, eu vejo muitas pessoas com potencial muito grande e que têm uma vontade, mas aquele ambiente, às vezes a família tradicional vê no sentido assim, fulano tá 15, 30 anos na mesma empresa, olha que legal. Eu acho isso um absurdo. também. Eu falo, nossa, Se não tadinho, for tá a 30 minha empresa, só não, for. eu falo 30 anos trabalhando para alguém, deixando outra pessoa rica, é isso? Então, tem gente que não tem essa visão. Falta ali, né, o encorajamento, né? E a Tipo, família é vai. a base disso. É. O marido, a mãe, o pai, dependendo... Às vezes a pessoa não é casada, é solteira e mora com os pais. Se não tem esse empurrão, a pessoa não vai. Não vai. Na minha casa, eu tenho os dois perfis. Eu tenho meu pai, que é super empreendedor, sempre me incentivou. Vai, abre mesmo. E minha mãe, nossa, você vai largar o salário? Como assim? A segurança? Minha mãe sempre trabalhou. Ela praticamente, assim, só teve 2 trabalhos na vida dela. Aposentou super bem. Eu que dei entrada na aposentadoria dela, Ai, inclusive. que lindo. Mas o perfil dela é totalmente conservador. Uhum. Agora que ela tá abrindo o negócio dela. E eu tô dando as dicas pra ela. Mãe, você já abriu seu CNPJ? Aí ela fica. Gente, inclusive, a mãe da Gabi é maravilhosa. Ai, ela é mesmo, gente. Ela faz uma cerâmica, nossa. Que eu já tô Depois querendo a minha. Depois vocês sigam a Gabi e chamem. Olha, eu quero a cerâmica da Beth. Nós vamos Maravilhosa. depois postar aí pra todo mundo ver. Vamos. E eu tô plantando a sementinha na cabeça dela. Mãe, olha só, vendas, faz assim, faz assado. Já fez sua planilhinha pra você ver quanto que você tá gastando, quanto que tá entrando de faturamento pra Tá você? fazendo sentido. Qual que é o seu lucro, né? Arrasou. E aí você tocou num ponto muito importante também, que é sobre vendas. Você falou que hoje você tem 2 pessoas no seu time comercial. Como que treina um time comercial, Gabi? Que assim, é o É um maior dilema. gargalo. Acho que todo Aham. mundo tem esse dilema de, meu Deus, como que eu treino um time comercial? Exato. Porque é a fonte do seu negócio. O meu escritório, meu formato de advocacia é diferente do de vocês. O meu é escala, meu é volume, né? Uhum. Então, hoje em dia, a gente fecha ali 40, mais ou menos, contratos por mês. Então, eu preciso ter um bom time comercial para poder captar esses clientes, qualificar esses clientes, para ver se realmente a demanda faz sentido. Então, esse time, eu tenho um treinamento já que eu criei e eu comprei também um treinamento específico para esse time. Então, hoje, inclusive, eu tenho uma pessoa no meu time comercial que não é da área do direito. Na verdade, os dois não são. Uma começou a estudar e o outro faz faculdade de odonto. Nossa. É perfil. É perfil. E ele foi recrutado. Eu recrutei por uma empresa de RH e ele veio e assim, gente, brilhante. Então, treinamento de comercial, primeiro, tem que ser o perfil. A pessoa tem que ser dominante, influente, ela tem que gostar de conversar, ela tem que ter o jeito e não pode ter preguiça de pegar no telefone, ligar, né? E tem que pensar que não é porque é um escritório de advocacia, dependendo, óbvio, do escritório, que a pessoa precisa fazer direito. Geralmente, não. pode ser outra área completamente diferente, vai sair muito melhor. Aqui é o caso específico, né? Odonto que tem nada a ver com direito. Odonto. E ele tá indo super bem. Então, eu passei para ele os vídeos de matéria. Olha, o que a gente vende? É isso, 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 aquilo. Qual que é a nossa tabela de preço? Essa. Como nós vamos fazer isso? Assim, assado. Então, tem toda aquela técnica do encantamento, né? Que a gente passa para eles. E eu faço também treinamentos periódicos. Olha, em relação ao produto tal, a campanha tal que eu subi, vai vir um público assim assado. Então, é assim que você vai tratar ele, é assim que a sua estratégia tem que ser. Perfeito. E é um ponto que você trouxe, porque você entendeu o seu negócio, o seu escritório, para ajustar o seu comercial. Não existe uma solução para todos os escritórios. Não. Você precisa entender qual que é o seu escritório, o perfil do seu escritório, o que você quer do seu escritório. Se é um escritório boutique, se é escalonar,
ter um contencioso em massa para poder atender o seu cliente da forma correta. Porque se o seu cliente ele quer uma assessoria mais personalizada, algo com ticket mais alto, e o outro escritório oferece um contencioso em massa, ele não é o perfil. Então, não dá para você querer falar com todo mundo, você não vai falar com ninguém. Exato. Tanto é, Gabi, quando vem um cliente de planejamento, que é um cliente que tem ali um poder aquisitivo um pouco maior, eu que atendo. Que é diferente o atendimento. Porque se eu mandar uma proposta para ele pelo PDF ali, ele vai falar assim, tá bom, obrigada. Vou procurar o seu amiguinho. Eu vou, Que aí não gera uma conexão Não gera. e uma autoridade, Ele né? pode até fechar o meu preço com o colega que atendeu ele, que agregou valor. Então, existe as duas vieses lá no escritório. Tem a massa, que os meninos ficam responsáveis, que é aquilo ali, é uma receita de bolo mesmo, é um script, né? Com início, meio e fim. E o meu atendimento, que é um atendimento mais personalizado. Então, hoje, para chegar em você, tem que ter um ticket tal Um ou FII não? inicial, né? Um Entendi. Prolabore. Então, todo cliente que tem Prolabore, inventário, a gente faz inventário no escritório também, que é um pouquinho de sucessões, que tem a ver, conversa com o previdenciário. O planejamento previdenciário. Então, todos esses serviços eu que atendo. E aí? Eles atendem lá, eles qualificam a demanda e tá. já marcam para mim. É a peneira, digamos assim, né? Mas o funil. Só de você não ter que ficar no atendimento é libertador, não é? Porque, assim, quando a gente começa, eu acho que o que é mais doloroso é você ter que fazer tudo e ainda ter que ficar no atendimento ao cliente. E acaba que o advogado perde cliente por causa disso. Com certeza. Porque deixa o cliente sem resposta, tava engolido no operacional. Então, às vezes, direcionar um comercial é a melhor forma de você começar a fazer o escritório crescer, porque você consegue colocar alguém para fazer a parte suja, gente. Vou usar essa palavra, mas não é essa. Por você. É o braçal, né? É o braçal. A parte que a gente não gosta e não foi treinado para isso. Porque somos muito técnicos. Sim. Né? A gente não e é às comercial. vezes o cliente chega e ele faz pergunta e não sei o que. E se a pessoa não tem Demanda um perfil, vai tempo. falar: então tá bom, não quer fechar comigo, então vai lá. Mas você sabe que eu acompanhei um cliente que ele estava precisando de uma outra demanda que não é imobiliária, mas pediu meu acompanhamento em uma reunião, porque ele estava precisando de recuperação tributária lá, umas coisas tributárias, que eu não entendo muito, mas ele pediu esse acompanhamento. E aí ele foi atendido por uma empresa que é de assessoria, que também tem a parte jurídica, só que a pessoa do comercial, ela não entendia nada do que ela estava vendendo. E aí, como é que pode? Eu ali como jurídico, por mais que seja algo tributário, era processo civil. Então, ela estava colocando um gatilho no meu cliente que não existia. Falando, você tem o prazo acaba no domingo. Que prazo que acaba no domingo? Existe. Você tem 5 dias corrido para responder, porque você já chegou. Aí, ela não sabia que eu era advogada. Aí, eu perguntei, eu questionei, eu falei assim, mas ainda não foi juntado no processo. E aí, eu me dando uma de leiga, né? É corrido mesmo assim? Já está contando? Já está contando. Aí, eu falei, mas não é o processo civil? Ela mudou de assunto, ela ficou meio abalada, assim. Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente for atender um cliente, tudo bem que ele estava acompanhado de uma advogada, que pode ser muito possivelmente isso não vai acontecer com você. Mas ele já foi no Google. Ele já foi na inteligência artificial fazer umas perguntinhas. Chat GPT. Então, se você for muito na sede de colocar um monte de gatilho de urgência, não vai passar credibilidade. Vai mostrar que é aquilo que a gente falou antes. Só está correndo atrás do dinheiro. Não é a consequência ter aquele cliente que o dinheiro vir. Você está tão mexendo no psicológico, porque era um assunto muito delicado para aquela empresa, você está mexendo no psicológico de uma forma errada. Não é acolhedora, falando que o prazo vai acabar no domingo para poder fechar o contrato hoje. Que absurdo. Mas é o treinamento. É o que treinamento. Você falou. Precisa ter o time comercial e fazer treinamentos constantes. Não é só treinar uma vez e deixar para lá. Tem que ter. Tem que ter sempre É o olhar do a dono. reciclagem. E o olhar do dono. O meu escritório, ele tem um WhatsApp que todo mundo enxerga. Como é que eu vou... É uma plataforma de WhatsApp, onde que todo mundo consegue ver as conversas. Que tem setores, é isso, Tem os né? setores. Então, em vez de... A gente consegue mudar, né, as conversas entre Como os se fosse atendentes. um Kanban. Exato. Então, eu fico
sempre de olho naquilo ali. Eu fico trabalhando, ele fica aberto, então eu vejo o que eles estão vendendo, como é que tá vendendo, eu vejo tudo. É teu nome, né, Gabi? Isso é muito importante. Monitoro tudo. Gabi, a gente tá quase indo pro final, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu guardei pro final. Olha só, Toque os capciosa. tambores. Porque eu Perguntas achei capciosas. muito legal. Quando você chegou, você falou do escritório e tal. Inclusive, eu vou para a inauguração. Mas eu queria te falar uma coisa. Na advocacia, a gente entende, a gente é treinado também a olhar o outro como nosso concorrente o tempo todo, né? Então, a gente tem muitos advogados que julgam o seu conteúdo, a sua roupa, a forma como você conversa e tudo mais. E você fez uma coisa que eu achei super bacana, que é dividir o espaço do seu escritório com 2 outras advogadas. E uma delas também é previdenciária. E eu achei isso, até me arrepiei, porque assim, isso é muito sensacional, porque vocês têm escritórios diferentes, vão dividir o mesmo espaço, mas não tem essa visão de concorrência, É uma de maturidade você muito é grande. minha inimiga, eu não vou chegar perto de você porque você vai roubar meus clientes. E isso é muito bacana. Então, assim, conta pra quem tá ouvindo que a advocacia não precisa ser esse campo de batalha o tempo todo, que a gente pode ser amiguinho. Exato. E que a gente pode evoluir juntos Prosperar e crescer juntos. né? Exatamente, é isso. Gente, isso para mim não existe, essa questão. Existe espaço para todo mundo. Uhum. Então, quando alguém me pergunta assim, como é que você fez isso? Como é que você faz aquilo? Eu abro, eu não escondo nada, porque cada um tem seu jeito de fazer. A pessoa, ela tem que acreditar na competência dela. E essa questão de dividir o escritório com uma outra pessoa da mesma área, eu vou achar sensacional, porque a nossa troca é muito legal. Ela tem o dela, eu tenho o meu, eu quero que ela cresça, eu tenho certeza que ela quer que eu cresça também. E o seu cliente vai conectar com você, com a Gabriela, Claro. não com... Eu não tenho uma isso. vírgula de medo de, nossa, meu cliente vai nela, não vai... Não. É uma disputa de ego que existe, Não, né? e a gente tem, né, outras colegas do nosso meio que também têm essa mentalidade. E isso, gente, é muito bom. É o bom. ambiente Essa que é maravilhoso. ambiência- Gente, é libertador. Nossa, quando a gente é pensa maravilhoso. assim. Eu e Eu você amo- somos imobiliaristas, a gente Não, nunca olha se só. olhou com esse olhar. Libertador, Muito pelo contrário, a troca, porque a advocacia é solitária, né? Claro. Então, você ter uma troca, ter uma pessoa perto de você, que às vezes você tá ali com uma questão, você não tá conseguindo enxergar a solução. Você pode mostrar e falar assim, olha, tô com esse caso aqui, você consegue enxergar uma outra solução? É uma troca que todo mundo cresce junto. Sim, Às você vezes não você tem... tá cheio de clientes saturados, mas você precisa entregar para alguém que você confia. Olha que interessante, no mesmo lugar que você vai entregar. E ela pode ter uma visão que você nunca teve. Isso. E ela, né? Você pode E ter não só de matéria técnica, mas de gestão. de estratégia. Faz assim, né? Eu já fiz assim, deu certo. Essa troca é maravilhosa. Nossa, meu, incrível. Gabi, muito obrigada por você ter vindo. A gente Ai. adorou receber você aqui. Foi um bate-papo muito gostoso. Passou 1 hora assim, ó, que a gente É. nem sentiu. Eu que Foi agradeço, maravilhoso. meninas. Foi Você é muito ótimo. bem-vinda, volta Eu sempre. vou voltar e vou trazer o queijo, Aê, a goiabada e o o pão de café. Já quero. Ela vai trazer uma mala só pro ponto de vista legal. E Vai eu ter que espero. despachar uma mala pra Ai, não gente. esqueça a cerâmica da Gabriela. Ah, é. E eu espero vocês em Belo Horizonte, viu, Com meninas? certeza, com certeza. certeza. Já Vamos tô, fazer um tour lá, eu já levar tô a com a Gabi. roupa de ir. Então Eu tá. tô com a roupa de certeza. ir pra inauguração. Pra inauguração do escritório novo. Obrigada, amiga. Muito que obrigada, agradeço. foi um prazer Muito bom, estar obrigada. contigo. E é isso, vocês não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho e E um beijo. até a próxima!